Nessa sessão, eu converso com Jober Chaves. Jober é cofundador da Universidade do Inglês e do Instituto Irene Vieira. Ele é um dos empreendedores mais incríveis que eu já conheci. Tem uma sabedoria muito grande e uma experiência profunda de quem vive há muito tempo a área de ser empresário. E ele não tem limites em compartilhar com a gente o seu conhecimento. Então, fique agora com a minha conversa incrível com Jober Chaves. Jober, antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de falar com a gente. Eu sei que você está no meio de um lançamento agora. É verdade. Chegamos no meio do furacão e você nos recebeu também. Queria te agradecer por isso. Por favor. É um privilégio mesmo, né? E uma oportunidade também de estar contribuindo, colaborando, né? Obrigada. Antes de começar qualquer outra coisa, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Tá. Porque eu vou ser sincera com você, eu lembro dela 3 vezes por semana. É uma inspiração tão grande, sabe? A hora que a gente fica na dúvida e tal. E eu saio contando para todo mundo. Tá bem. Então eu queria que você contasse um pouco da história do milhão, essa parte. Tá, essa parte, né? Eu nunca tinha tido uma experiência empreendedora. Então, eu não sabia o caminho do erro e do acerto. Eu não venho de uma família de empreendedores, eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Então, o grande sonho para a minha vida, para a minha família, é que eu seguisse a carreira pública, porque isso traria segurança, estabilidade. Mas esse não foi o caminho que eu segui, esse não foi o caminho que eu escolhi. E aí, resolvi seguir o caminho do empreendedorismo. Pulando toda a etapa do começo que foi duro, foi muito difícil. E eu sempre falo, olha, ser empreendedor é um caminho árduo, é um caminho duro. Eu gosto dessa frase, não há nenhuma garantia de que vai ser fácil. A única coisa é que vale a pena. Então, nós passamos a batalha inicial e de verdade nós éramos empreendedores. Nós chegamos a ter 20 unidades, eram franquias, umas 3 dessas unidades eram minhas, até que veio uma crise. E eu quero dizer que aí é que faltou a experiência. Se eu fosse um empreendedor mais experiente, talvez eu tivesse sabido administrar essa crise, antever ou passar por ela de uma forma melhor. Mas enfim, o que aconteceu foi que eu fiquei devendo no final dessa crise R$1 milhão. Então, nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos e a gente já tinha chegado na fase dos carros importados, viagens para o exterior. Eu falo que era uma fase da gente conseguir comprar as coisas sem precisar perguntar o preço. Quando eu falo das coisas do dia a dia, tá? Então a gente conseguia ir num restaurante sem perguntar qual era o valor, que a gente conseguia entrar numa loja de roupas para escolher uma camisa sem perguntar qual era o valor. Eu nunca fui esbanjador, nunca fui, mas a gente chegou nessa fase da vida e aquilo era uma grande vitória. Mas o que acabou acontecendo nessa fase, que a gente ficou devendo R$1 milhão, foi que a gente perdeu tudo isso. E essa foi uma fase dura, essa foi uma fase muito difícil. Então, o processo de voltar, o processo da gente sair dessa fase é que foi mais conturbado. E o que vale a pena mencionar desse momento da história são coisas como... A primeira coisa que eu perdi nessa fase, né, foi a capacidade de sonhar. Eu parei de acreditar que os meus melhores dias estavam à minha frente. E eu, de verdade, eu acreditava que os meus melhores dias tinham ficado para trás. E isso foi o mais triste, o mais cruel desse processo, né, dessa fase. Uma espécie de luto, né? Olha, às vezes, se a gente chegar e falar do luto, né, o luto às vezes ele tem um período, dessa comparação, ele tem um período menor. Né? E para mim esse período foi muito grande. Mesmo quando eu olho, se eu tenho um arrependimento dessa fase, foi ter deixado ela durar muito, mas muito mais do que ela precisava. Essa crise para mim ela durou uns 5 a 7 anos e ela podia ter durado de 1 a 2 anos, mas exagerando. Hoje, por exemplo,
com a experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho, se eu voltasse a 2001, 2002, que foram os anos mais duros da crise, né, eu teria saído dessa crise em 2003, 2004. Né? Então, hoje, com a experiência... Então, o problema assim, foi um longo período de quase depressão. Quase depressão, olhando para trás, assim, um período nebuloso, cinza, né? que é uma característica da depressão, né? E porque você, naquele momento, tinha chegado, assim, no maior medo de todo empreendedor, né? Que é, assim, não só meu negócio fechou, mas eu ainda fiquei, tipo, eu perdi o jogo, vamos dizer assim. Eu aprendi numa palestra, isso não é conceitual, mas eu gostei do termo. Ele falou o seguinte, você tem duas formas de quebrar. Você pode quebrar, só quebrar e quebrar espetacularmente. Ele falou que quebrar é quando você quebra a pessoa jurídica. E quem é empresário entende o que eu estou falando. Às vezes você tem uma empresa e a empresa quebrou. Aquele negócio se encerra, você está triste, está bravo, perdeu dinheiro, mas a vida continua. Agora, quebrar espetacularmente é quando a pessoa física quebra junto. E aí, eu cheguei no ponto de correr o risco de perder a minha família. Então eu sabia que eu tinha um limite para o meu fundo de poço, que foi a casa que nós havíamos comprado. Eu sabia que se eu perdesse a casa, aí eu perderia a minha família. Então a minha família foi afetada. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas a minha família foi afetada. Mas se eu chegasse ao ponto de perder a casa, aí talvez cada um ia ter que morar em um lugar, isso poderia dar um problema para mim, isso poderia dar um trabalho para mim, entendeu? Então eu queria que você me falasse, depois desse período, o que você fez e assim, que característica que você precisou ter dentro de você, descobrir dentro de você para voltar desse lugar escuro que você estava, né, da depressão e tal. O que você precisou? Porque eu acho que é isso aí. Quando eu lembro dessa história 3 vezes por semana, eu lembro disso. Mesmo que esse momento chegue, é possível voltar dele. Então, e você sabe que esse foi um momento mágico, e eu quero dizer assim, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão esperto, eu não sou tão genial. Mas aconteceu, eu só consigo olhar para trás e falar, foi por sorte, foi Deus que mandou uma inspiração, um amigo, que eu não sei como eu fiz isso, mas foi isso que me tirou dessa crise e é isso que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês agora. O que eu queria naquele primeiro momento era pagar 1 milhão. Então eu só pensava, se você conversasse comigo, eu devo 1 milhão, eu preciso pagar esse 1 milhão. Eu devo 1 milhão, eu preciso pagar esse 1 milhão. Chegou um momento, e isso aconteceu mais ou menos em algum momento de 2008, foi mais ou menos assim. Olha, 1 milhão que se dane, eu não vou mais pensar nele. Eu vou me concentrar em colocar comida em casa. E aí eu fui buscar um pequeno faturamento. Foi um alvo que eu assumi com a minha esposa. E a gente ia buscar um faturamento de 50 mil reais por mês, que obviamente não paga a conta de 1 milhão. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu chamo essa fase de tirando a minha mulher do meu pé. Porque o que aconteceu nessa fase? Quando eu me concentrei em fazer 50 mil reais por mês de negócio, foi até fácil. Eu tenho que dizer para você que foi fácil fazer isso. E aí, parou de faltar dinheiro para comprar comida, parou de faltar dinheiro para pagar a água e a luz, parou de faltar dinheiro para pagar a escola das crianças. Então, aquele básico que tomava um tempo enorme de ficar negociando, fazer engenharia, tirar dinheiro daqui, colocar para lá, isso desapareceu. E aí, ela pôde se concentrar em cuidar da família e mesmo cuidar. Quando a gente voltou a fazer 50 mil reais por mês, a empresa voltou a ficar bem pequenininha, mas ela já conseguia cuidar dessa parte pequena. E tirando isso do meu pé, eu fiquei livre para pensar em como pagar 1 milhão. Então, assim, é por isso que eu falo que se eu tivesse voltado lá atrás, o que eu teria feito? Gente, um dia eu vou pagar vocês. E teria me concentrado na parte pequena, mas que era muito importante do problema. Então, hoje, traduzindo essa dica para as mulheres,
E considerando que um dos maiores valores femininos é a segurança, as mulheres gostam de fazer, na sua maioria, elas gostam de fazer as coisas com segurança. Então, vamos diminuir isso ainda um pouco mais, porque existem algumas mulheres que vão estar nos assistindo agora que 50 mil reais de faturamento mês já está dentro da realidade delas. Mas tem algumas que vão falar, quando eu estiver fazendo 50 mil, Então vamos dar um passo antes. Eu ontem estava conversando com o meu filho. E ele quer montar um negócio e a namorada dele tem uma renda muito pequena. Considerando, porque ela tem salário. E eu falei, então olha só, a primeira fase do seu negócio, a primeira fase é montar alguma coisa que substitua a renda dela, que está abaixo dos 2 mil reais por mês. Então esse é o primeiro foco. Então às vezes, quando você vai pensar em ser uma mulher empreendedora, você já tem um negócio, você tem um emprego hoje, ou você vai começar do zero agora. Pensa, por exemplo, numa renda, seu primeiro objetivo é alcançar uma renda de R$1.000, R$1.500, R$2.000, que quando a gente fala no universo do empreendedorismo é um número pequeno. Mas quando você fala para alguém que está começando, é um número uau. Então esse deveria ser o seu primeiro alvo. Pensa assim, olha, o meu negócio precisa produzir a renda que me faça sair do meu emprego atual. Quanto você ganha no seu emprego atual? Eu ganho R$2 mil por mês. Então o que você vai fazer? Você vai com o seu negócio no mundo digital, você vai produzir R$2 mil de renda sem sair do seu emprego atual. Mas é difícil. Eu falei que ia ser difícil. Na verdade, eu não falei que ia ser fácil. Eu só disse que ia valer a pena. Tudo bem? Aí você guarda 6 meses do seu salário na poupança. Viva só da sua renda do mundo digital. 6 meses que você não precisou daquele dinheiro, você prova que você já consegue, então, pedir demissão ou alguma coisa parecida e agora viver só da renda do mundo digital. Próximo alvo, 50 mil por mês de faturamento. E depois tem uma outra fase que não se pode confundir faturamento com renda. Tá? Muita gente vai confundir. Entrou 50 mil esse mês, é tudo meu. No outro mês está quebrado, né? Mas isso, se você fizer essa pergunta eu respondo também, mas esse é um tema para outra conversa. A gente vai até colocar na nossa área premium uma parte grande sobre financeiro. Tá bem. Que é o que a pessoa precisa realmente dominar. Tá bem. E um dia a gente vai conversar sobre Por isso. Por favor, conte comigo. O Érico já me disse que você deu uma grande aula para ele sobre isso. Né? Às vezes as pessoas vêm falar comigo, Jobé, fala para mim, que dica você deu que fez ele economizar 20% de impostos? Eu pergunto, quanto você está faturando? Ele fala, eu ainda estou nos 20 mil por mês, né? Ou ainda não, né? Eu estou nos 20 mil por mês. Fala, isso dá 240 mil por ano. Tá bom, quando você chegar em 1 milhão, vem pedir a dica. Aí eu te falo, porque tem determinadas dicas que, dadas na hora errada, elas mais atrapalham do que ajudam, né? Então esse é só o cuidado que às vezes as pessoas... Mas a gente vai lá na parte premium, a gente coloca dica para quem está faturando até 50 mil, dica para... Vamos ajudar, né? É isso aí. Agora eu queria falar com você de uma outra coisa. Nesse seu aprendizado todo, né, que na verdade, além de ter se tornado um grande empreendedor e de novo um grande empreendedor, assim, o aprendizado que você teve é uma coisa muito grande. Então você disse numa outra ocasião que você chegou a 5 pontos que são importantes, né, para todo empreendedor ter. Sim. Então eu queria falar um pouquinho desses pontos. O primeiro deles é o sonho. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância de sonhar. Eu não vou entrar nos aspectos neurocientíficos, nos aspectos psicológicos. Eu vou falar do aspecto prático. Eu não sou um profundo conhecedor dessas outras coisas, mas eu entendo um pouco como isso funciona. O nosso cérebro, ele acaba não sabendo a diferença entre realidade e imaginação. O cérebro ele não tem esse ajuste fino, essa sensibilidade. Então, sonhar é muito importante. Sonhar é o combustível que vai levar você da onde você está hoje para você chegar onde você quer chegar. Mas sonhar é um exercício, às vezes, que
ele pode significar até uma espécie de sofrimento, porque você sonha com uma vida tão maravilhosa e quando termina você volta para a realidade. E nesse caso eu tenho uma dica para te dar. Passa mais tempo sonhando, né? Porque você passa mais tempo longe dessa realidade que você está vivendo, mas o sonho é um combustível. Você precisa ter o hábito de sonhar. E eu cheguei no ponto onde eu sonho com... Eu faço isso há tanto tempo que eu sonho de uma forma refinada. Então eu sonho, por exemplo, eu vou montar uma nova empresa, vai falar uma coisa assim, que vai então às vezes encaixar com algumas pessoas. Então eu sonho o tamanho da sala, eu sonho aonde vai ficar a posição da sala, as cadeiras, o telefone. Aí eu vejo, bom, a gente pode ter 2 pessoas só para atender o telefone, porque nos meus sonhos a gente vai receber 300 ligações por dia. Estou aqui viajando, falando qualquer coisa. Aí eu paro o meu sonho nessa hora, eu sou capaz de levantar no meio da noite e pegar uma calculadora para fazer as contas de, peraí, 300 ligações dividido por 2 pessoas, não dá. Vamos precisar de 4 pessoas. Aí eu falo, puxa vida, então, mas isso tem que aumentar um pouco o faturamento. Ou eu preciso diminuir um pouco o sonho aqui. Você entendeu a forma como eu sonho? Ou eu preciso de 2 salas, né? Ou eu preciso de 2 salas. Então eu sonho de uma forma refinada. E às vezes o que acontece com isso é que quando você vai discutir o seu projeto com um investidor, você vai discutir o seu projeto com um conselheiro, você vai discutir o seu projeto com outro empresário, você parece gente grande falando, porque você fala com uma riqueza de detalhes que você parece profissional. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vai sentar com um empresário, uma das coisas que ele quer ver é um business plan. E um dos desesperos do empreendedor novo, né, é um business plan. É muito complicado, eu não sei como fazer, ainda que hoje existam meios mais fáceis de fazer. Sonhe, porque um sonho substitui com muita superioridade um business plan. Se você sonhar com profundidade, se você sonhar com comprometimento, se você sonhar de forma que aquele sonho, você acredite que aquele sonho um dia vai se tornar realidade. Isso foi uma coisa que você fez no seu período de volta? Lembra que eu falei que teve um período que os meus sonhos eles diminuíram e a melhor coisa foi quando um dia um palestrante, eu li alguma coisa em algum lugar, alguém me devolveu a autorização para sonhar. Esse foi o ponto de virada, eu voltei a sonhar. Eu ainda me lembro muito do que vocês conheceram aqui hoje, no tour que a gente fez da empresa, aquele sonho dessa época se tornando realidade. As coisas de vidro que você viu aqui na empresa, a alegria que você também mencionou, o cuidado que a gente tem com as pessoas, fazem parte daquele sonho daquela época. Então, a primeira coisa que eu fiz, então, se a gente falar de prática, a gente falou aqui alguma coisa, voltar a pensar no faturamento de 50 mil, mas anterior ainda ao faturamento de 50 mil foi voltar a sonhar. E é muito interessante isso que você falou da autorização, né? Às vezes a pessoa precisa de uma autorização. E na verdade ela não precisa, né? Mas às vezes é isso. Alguém. Eu dei esse nome de autorização. E eu não sei, eu tenho certeza que eu tenho muitas outras autorizações, apesar das pessoas, Gilberto, mas você é um empresário de sucesso. E eu falo assim, tá bem, sob certo ponto de vista eu sou um empresário de sucesso, mas de acordo com os meus sonhos eu ainda tenho muito a alcançar, então eu sei o que ainda tenho autorizações a conquistar, né? Não sei por que essa bobagem às vezes da gente não aceitar, né? Mas é isso aí. A gente faz isso, né? Então vocês estão todas autorizadas a sonhar. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. E uma outra coisa que você falou, que é importante dentro desses 5 pontos, o segundo é a capacitação. Você tem autoridade para falar sobre isso. Queria que você, então, dissesse o que é importante, né, nesse aspecto do empreendedor se capacitar. Qual a importância disso? E eu quero até fazer um ponto sem brigar com todas as pessoas, tá? Bom, vamos entrar nesse ponto sem a gente se aprofundar muito nesse ponto e depois, se um dia a gente pode discutir isso mais também, se as pessoas gostarem, você me convidar de novo para a área premium, né? Mas vamos falar o seguinte, você precisa buscar conhecimento para sair da situação onde você está hoje para ir para onde você quer chegar. Você precisa buscar por esse conhecimento.
E o lugar onde esse conhecimento está disponível em abundância são nos livros. Tá? E um outro lugar onde esse conhecimento ele vai estar em abundância, hoje ele está na internet. Você pode buscar esse conhecimento. Quando eu comecei, há quase 20 anos, a fazer essa jornada, o número de pessoas, a internet não existia, os livros ainda eram raros no Brasil, então era mais fácil eu buscar por conhecimento, era mais difícil eu cometer erros. Hoje as pessoas têm um desafio extra. Por isso que é importante, dentro dos sonhos, você estabelecer metas. Então, todas as vezes, então a minha meta você, sob a luz das minhas metas, esse conhecimento é importante. Porque as pessoas precisam só tomar um cuidado de não confundir informação com conhecimento. Você pode abrir a internet hoje e pegar um monte de informação, mas conhecimento é aquilo que é útil para você alcançar a sua meta. Informação, novela é informação, eu não uso. Jornal é informação, eu não uso. Revista semanal é informação e às vezes até mensal é informação, eu não uso. O que eu busco avidamente é por conhecimento. E o conhecimento, e aí eu separo ele em 2 níveis de conhecimento. Conhecimento, ele vem aquele que reforça uma coisa que você ainda está aprendendo. Isso é ótimo, ele te mantém na linha. Ele tem conhecimento que ele te dá uma aceleradinha. Nossa, ele dá uma sofisticada num conhecimento que você tinha e ele agora te acelera. Agora, de vez em quando, vai cair na sua mão um conhecimento que te muda de nível. Esse é valioso. E aí, você tem que se sentir como um garimpeiro, né? Aquela pessoa que trabalha, tipo na Serra Pelada, ou que trabalha numa mina de ouro. Só tem um jeito, você vai por pesquisa mesmo. É o título que te chama atenção, é o autor que já foi numa linha que te apresentou alguma coisa antes que faz você mostrar, mas você precisa entender uma coisa, você só tem 24 horas no dia, então você precisa ser muito seletivo naquilo que você vai ler, naquilo que você vai utilizar como conhecimento. E é isso já me leva para o próximo ponto. Eu só quero aproveitar, a gente vai falar dos 5, mas eu já quero aproveitar, sim. Que é a associação, você se associar com pessoas que estão indo para algum lugar, de preferência para onde você quer ir. E mais sofisticadamente você encontrar o seu mentor. Então eu quero dizer para vocês, eu recebo muita indicação de leitura, de filme, de livro, mas eu só tenho uma vida, eu não consigo ler tudo. Quais são as que eu aceito? Das pessoas que eu respeito. Bem, mas também acontece uma coisa, eu me lembro um dia, uma aluna, ela era de Manaus, ela chegou e ela falou assim, você já ouviu falar de um autor, era um autor americano, falou o nome dele. Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela era uma aluna, a gente tinha uma relação comercial, mas não era uma pessoa que eu respeitava. Mas eu anotei o nome do que ela falou. Passou um dia, um amigo mandou para mim uma reportagem que falava daquele autor e falava até mal. Falei, nunca tinha ouvido falar desse cara. Agora, em 2 dias eu ouço falar 2 vezes. No mesmo dia, um dia depois, um aluno de um dos 3B, você conhece os 3B de Minas? Não. São 3B, né? Belo Horizonte, Berlândia e Beraba, né? Isso é brincadeira dos mineiros, hein? É brincadeira dos mineiros, não é minha brincadeira. Eu não lembro hoje se ele era de Uberaba ou se ele era de Uberlândia, mas ele era de uma dessas 2 cidades e ele falou pela 3ª vez. Aí eu falei, tá bom, eu já entendi a mensagem. E eu fui lá e comprei esse livro, e esse foi um livro que me levou para um outro patamar na minha vida. Então a gente precisa muito dos nossos mentores, a gente precisa muito dessa associação. Eu não conseguiria chegar aonde eu estou hoje se eu não tivesse buscado por mentores. E eu tenho uma convicção que vocês, mulheres, através desse congresso, né, estão encontrando uma tremenda oportunidade de ter mulheres que já chegaram lá e que vão estar sendo as mentoras de vocês. Existem mentores que a gente consegue estar perto e quando a gente encontra esses,
Use o tempo deles com sabedoria. Eu falo que tem gente que se aproxima de mim, fala, Gilberto, eu queria um conselho seu. Eu falo, tá bom, vamos almoçar junto. E a pessoa passa 1 hora daquele almoço, vamos dizer que é um almoço de 1 hora, 55 minutos falando a história dela. E 5 minutos pergunta para mim, o que você acha? Em 5 minutos eu falo. Não teria sido melhor fazer o contrário, já que ela veio buscar por um aconselhamento? Então eu, por exemplo, quando eu estou com o meu mentor, eu uso aquele ditado que Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. Então, escute o que essas mulheres têm para dizer para você. Isso já é muito importante. E o próximo passo, né? Coloque em prática. Não adianta só aprender e não fazer, né? Ó, o que eu estou falando aqui para vocês, eu sou um intruso, tá bem? Porque eu sou homem, né? Então, às vezes, você tem até que filtrar aquilo que eu estou falando. Mas o que elas estiverem falando para vocês, podem escutar porque elas sabem do que elas estão falando, tá bem? E aí, eu queria ir para a 4ª etapa, plantar. Plantar. O que você quer dizer com isso? Qual a importância disso? Eu aprendi uma coisa, e isso às vezes é mais espiritual do que prático. Mas vamos olhar para o lado prático? Eu procuro pessoas que eu possa ajudar na área que eu quero fazer uma colheita. Então, por exemplo, eu quero ter uma grande colheita empresarial. Então, o que eu faço? Eu gosto de ajudar empresários que estão começando, que são meus amigos, que são grandes empresários. Eu gosto de ajudá-los. Por quê? Porque eu estou fazendo uma plantação numa área que eu quero colher. Do ponto de vista prático, o que isso acaba te ajudando? Não falando do ponto de vista espiritual, de plantar e colher, mas do ponto de vista prático, acaba me dando experiência, acaba me exigindo, quando você, por exemplo, vem e me pede um aconselhamento. Eu não quero que você se decepcione comigo, eu quero que você continue me respeitando. Isso exige que eu busque a melhor informação, que eu faça o melhor para que eu possa entregar para você aquilo que você está pedindo. Só isso traz um ganho prático enorme. Mas tem um outro ganho, e um dia uma mulher, ela usou essa frase comigo, eu não sei qual era a religião dela, mas ela usou essa frase comigo e ela é inesquecível para mim. Ela disse assim, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, eu resolvi testar. E eu tenho que dizer para vocês, um dos maiores milagres que eu vi acontecer na minha vida. Então eu continuo plantando. Sempre vão haver pessoas que estão numa condição inferior à sua. Aliás, vão aparecer pessoas na sua vida que você precisa mais de plantação do que elas. E você acaba plantando na vida delas mais do que elas na sua. Continue fazendo isso, porque eu tenho que dizer, eu não tenho uma explicação científica para isso, mas tudo aquilo que eu plantei, eu tenho colhido. E eu continuo plantando porque eu acho que essa é uma tremenda opção, é uma tremenda oportunidade para quem é empreendedor, para quem está construindo uma carreira de sucesso. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque existe uma mentalidade às vezes, tradicional, talvez da forma antiga de se fazer negócio, que quando a pessoa começa, ela só está pensando em quantos clientes eu vou ter, quanto eles vão me pagar, onde vai entrar o dinheiro, que dinheiro vai entrar, e ela fica focando assim, no que ela precisa receber, Se ela focar no que ela precisa dar antes, receber é automático, né? Olha, você me fez lembrar até de uma coisa que é científica. Eu não sei o quanto você já estudou, existe uma lei chamada a lei da reciprocidade. Então, quando você dá alguma coisa para uma pessoa, ela se sente na obrigação de te retribuir. E o mundo não seria melhor se todos nós, quando olhássemos para uma pessoa, o nosso primeiro pensamento fosse: o que eu posso fazer para tornar a vida dela mais valiosa, para tornar a vida dela melhor? O mundo seria muito melhor. E você já imaginou você fazer isso tanto, que o mundo se veja obrigado a retribuir para você? Aí é só sair da frente que o sucesso vai acontecer, né? Aí é só alegria. É só alegria. E aí, o quinto fator, poder da palavra.
né? O peso que tem aquilo que a gente fala, ou como a gente pode usar aquilo que a gente fala. E no caso do empreendedor, tudo que você disser poderá ser usado contra você, né? É isso mesmo. Todas as 5 chaves, elas são importantes. Mas o poder da palavra é de longe o mais poderoso. Tá? Tudo é importante, mas o poder da palavra, ele é muito poderoso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu vi essa frase, dita dessa forma: cada pessoa vive no nível do que sai da sua boca. Então eu tenho que dizer, será que isso era verdade? Será que não? De qualquer forma, eu assumi como verdade logo que eu ouvi e comecei a usar na minha vida. Mas o que eu fui fazer depois? Faz 18 anos que eu me especializei nisso. Há 18 anos eu procuro uma pessoa que contrarie essa lei. Uma pessoa que esteja falando uma coisa e vivendo outra. Não achou. Até hoje eu não encontrei uma pessoa. Então isso de longe é muito poderoso. Então, e eu converso com uma pessoa por 5 minutos, eu fiquei bom nisso. Eu vejo para onde ela está indo, de acordo com o que ela fala. Eu vejo como ela está vivendo, de acordo com o que ela fala. E em alguns casos, eu consigo descobrir até quanto dinheiro ela tem na conta dela, de acordo com o que ela fala. Porque isso aqui, ela denuncia. Agora tem um segredo. E vamos começar a amarrar as pontas? A gente começou com um sonho, e estamos terminando com o poder da palavra, não é? Quando eu sonho, do que eu falo a maior parte do tempo? Dos meus sonhos. O que é que sai da minha boca? Então, em pouco tempo, adivinha o que eu vou estar vivendo? O meu sonho. Qual é a armadilha que a gente costuma cair? A gente fala das circunstâncias. A gente fala de como as coisas estão ruins, a gente fala de como a economia está mal, a gente fala de como o dólar subiu, de como o dólar desceu, do desemprego. Eu não acompanho notícias, mas eu entro no Facebook todos os dias. E eu tenho, por exemplo, um primo. Todos os dias, ou todos os posts dele, ele se dedica a falar mal de alguém. Todos os posts dele, ele está falando mal de alguém. Então imagine, quando a gente olha o poder da palavra e o sonho, adivinha o que acontece? O sonho dele, talvez seja ver um mundo melhor, mas ele só consegue olhar as circunstâncias e ver que o mundo está ruim, na visão dele. Então o que ele fala isso? Então o que eu vejo? Uma pessoa que está vivendo tão abaixo do potencial dela, mas tão abaixo, que a única coisa que eu posso sentir é pena. E aí o pior, ele leva a esposa, ele leva os filhos, ele acaba levando toda a família para viver debaixo daquelas circunstâncias. Enquanto que você poderia estar usando o seu poder da palavra para construir o futuro como ele vai ser. E, gente, eu não quero que vocês achem que isso aqui é uma fórmula mágica, que é alguma coisa que eu inventei. Olhe para os grandes empreendedores, olhe para as pessoas que fizeram as grandes transformações no mundo. A gente pode estar falando de Bill Gates, a gente pode estar falando de Steve Jobs. Vamos falar do Steve Jobs, porque quando você morre, você vira lenda, né? O Steve Jobs, ele era uma lenda viva, agora ele virou lenda urbana, né? Você vai ver como nos próximos anos vão ter frases que o Steve Jobs nunca falou, mas que vão ser atribuídas a ele. Mas o Steve Jobs foi aquele que sonhou com um mundo, que o mundo iria ter, que as pessoas iriam ter computadores pessoais. As pessoas, cada pessoa ia ter um computador. Um dia ele sonhou com isso. Quando ele sonhou, isso era tão impossível quanto a gente sonhar em voar sem avião. Era impossível, mas ele via isso, e era disso que ele falava. E quando as circunstâncias ficaram difíceis, foi o sonho que continuou levando ele, aquela visão que ele havia construído, que continuou levando ele a nós vivermos o sonho que o Steve Jobs tinha para a nossa vida, que cada um de nós teria um computador pessoal. Então, não é uma fórmula mágica, não é alguma coisa, mas se você conversasse com o Steve Jobs nessa época, quando as pessoas ainda não tinham computadores pessoais, e você pode fazer essa pesquisa e conversar com as pessoas que conviveram com ele nessa época, não passava 30 minutos sem que ele estava conversando sobre futebol, sobre esportes, sobre qualquer coisa, mas saía de dentro da boca dele o sonho dele.
Então o poder da palavra estava sempre presente ali. Então, não deixe que as circunstâncias te escravizem. Quanto mais dura a realidade tiver, mais fala do seu sonho. Construa com a sua palavra primeiro como vai ser o seu amanhã e não com as circunstâncias atuais. Para muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui, dever 1 milhão é uma coisa impossível. Muita gente fala para mim, Jober, eu não sei como você conseguiu. Eu não teria conseguido. Eu também não sei como eu consegui dever 1 milhão, mas eu vou dizer para vocês, como eu fiz para sair dessa dívida, foi usando essas 5 chaves com congruência, com consistência, todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. E foi isso que, no final das contas, fez a diferença. E nos dias ruins, mais ainda, né? Nos dias ruins, você tem que se forçar a falar. Sabe que se forçar, no dia que tudo vem contra você, esse é o dia que você... Muitas pessoas vão fazer, sabe o que é nesse dia? Ah, isso não vai dar certo, eu vou desistir de sonhar. E no dia que você desistir de sonhar, acabou o jogo. Ah, quer saber, eu vou começar a falar das circunstâncias, porque é nesse dia que o jogo acabou para você. Quando no inglês, esse ditado soa melhor, mas vamos tentar aqui. Quando os caminhos ficam duros, só os duros, no sentido de os fortes, dos bravos, dos valentes, continuam caminhando. Então, quando as coisas ficam duras, quando as circunstâncias vêm pesadas contra você, é aí que você fica durona. É aí a hora que você fala, eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedora. Eu vou viver o meu sonho. Eu nasci para vencer. E você fala, você tem às vezes que ser até mais específico, eu vou construir a minha empresa, eu vou faturar os 50 mil por mês, eu vou substituir a minha renda. Você fala das coisas que você quer como se elas já tivessem acontecido, entendeu? Imagine, eu devendo 1 milhão, e sabe o que eu falava nessa época? Eu vou ter dinheiro na poupança. E a única forma de você ter dinheiro na poupança quando você está devendo é ter pago as dívidas, conta, não é? Né? Entendeu? É porque cobriu. E eu falava quando isso era impossível. Adivinha hoje? Então, é isso que eu quero, é esse o teor dessa linha, dessas 5 chaves. Tem uma outra coisa que você falou que eu acho que ela vai ajudar essas mulheres nesses dias ruins. Eu estava assistindo até um vídeo seu um outro dia que você estava falando da cura para o medo. Tá como bem. fazer, né? Foi uma dica que você deu. Como você fazer aquele momento que você está com medo. O que você faz para sair dessa espiral? Queria que você desse essa dica. Eu aprendi essa frase mas quem mais usa essa frase é um amigo. Ele tornou isso muito presente para mim. E eu apliquei e foi demais. Ação cura o medo. O maior medo que eu tenho, essa frase não é minha, mas ela se refere, ela faz todo sentido para mim. O maior medo que eu tenho é o medo de ter medo. E o medo te paralisa, o medo não deixa você caminhar, o medo vai fazer você continuar vivendo no meio da mediocridade. Então, aquilo que eu aprendi de valioso é entrar em ação. Você pode ter grandes ações que você precisa fazer. Por exemplo, eu me lembro quando nós fomos alugar esse lugar que nós estamos. Então, eu tinha problemas no meu nome, eu não conseguia fazer isso. Tinha problemas na empresa, então eu tive que falar com o proprietário e eu tinha que convencê-lo a confiar em mim. Eu tive que falar com a Porto Seguro para fazer um seguro-fiança e eu tive que convencer a Porto de que valia a pena confiar em mim. Eu tive que ir na imobiliária e tudo isso era um sacrifício muito maior do que eu queria enfrentar. Eu não queria fazer isso, mas eu sabia que se eu quisesse viver o meu sonho, eu tinha que entrar em ação. E eu fui lá e falei com essas pessoas e elas viram alguma coisa em mim que todas falaram sim, entendeu? Eu tenho certeza que o que elas viram de alguma forma, elas viram que aquele sonho estava transbordando. Hoje, eu não tenho uma sala aqui no prédio, eu tenho alguns andares aqui no prédio, mas tudo começou porque eu entrei em ação lá atrás. Às vezes você não tem uma coisa tão grande que você possa entrar em ação. Às vezes quando você está com medo, faça uma coisa que te fortaleça.
E eu às vezes faço isso, tá? Quando eu percebo que eu estou com medo, eu vou lá e arrumo a minha mesa. Eu arrumo a minha mesa, aquilo me fortalece, eu arrumo a minha gaveta, sabe? Você tem controle sobre aquilo, eu tenho controle, né? Então eu entro em ação, quando eu termino eu me sinto fortalecido, mas não deixa o medo, a pior coisa que o medo pode fazer com você é te arrastar ainda mais para dentro da sua zona de conforto. Então, por exemplo, vou falar o que você não deve fazer quando você está com medo. Ir assistir televisão, assistir o seu programa favorito, entrar na internet e ficar fazendo aquelas navegações sem fins, ou ler um romance, não um livro de conhecimento, mas ler um livro de romance, que é alguma coisa que você goste. Esse é o tipo de ação que te aprofunda o medo. Você pode assistir um programa de televisão ou uma comédia e aí você pode ficar rindo por 1 hora, 1 hora e meia, mas quando aquilo terminar, você vai se sentir pior do que você estava há 1 hora e meia atrás. Então, não é esse tipo de ação. Entre em uma ação positiva, uma ação que realmente ela vai curar o medo. E eu queria terminar, Jober, falando de um assunto que eu já ouvi você falando também, e é muito, muito caro pra gente. Uma das nossas missões é assim, que a pessoa consiga tomar a rédea da vida dela de volta, nas próprias mãos. Que ela deixe realmente de olhar para as circunstâncias, muitas vezes até se sentir vítima das circunstâncias, e que ela passe a perceber que sonhando com a palavra que sai da boca dela, com as ações que ela toma, ela consegue ela consegue direcionar a vida dela para onde ela quer. Está na mão dela isso. Sim. Então você falou outro dia sobre uma frase que é: o empreendedor não pede favor. Tá. E para mim essa frase tem muito a ver com isso. Você está na sua mão fazer a coisa e você tem que fazer com responsabilidade. Ninguém mais tem que fazer, né? O que é seu é você que tem que fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ninguém vai levantar e fazer aquilo que você precisa fazer pela sua própria vida. Eu tenho uma coisa comigo, eu odiaria saber que tem alguém que controla a minha vida. Imagine que eu tivesse um bom emprego hoje e eu tivesse um tremendo salário. E eu tenho um chefe que gosta de mim, mas ele controla a minha vida. E vamos imaginar que um dia a esposa dele venha visitar a empresa. E por alguma razão, ela não vai com a minha cara. Não é por nada, talvez eu lembre alguém que na infância dela fez mal para ela. Talvez ela não vá com a minha cara porque ela simplesmente não vai com a minha cara. As pessoas não precisam de explicação para não gostar de você. E agora, ela vai começar a armar com o marido dela, que é o meu chefe nessa situação hipotética, que ela me quer fora da empresa. Imagina no dia que ela chegar e falar assim, ou ele ou eu. E pronto. Então eu quero dizer assim, mas isso não é justo, não tem a ver com justiça. Eu coloquei a minha vida nas mãos dessa pessoa. Então, esse é o tipo de consequência que eu posso sofrer. E eu entendo uma coisa assim, a maior vantagem que o empreendedor tem, a maior vantagem que uma mulher empreendedora pode ter é de que ela está pegando o controle da vida dela e tomando nas mãos dela. Nunca mais a segurança da família dela, nunca mais o futuro dela vai estar nas mãos de outras pessoas. Esse futuro agora vai estar nas mãos de quem resolveu ser empreendedor. Eu disse, não vai ser fácil, mas eu quero insistir nessa frase, vai valer a pena. O conhecimento está e ele está disponível e ele começa a ser disponibilizado para você, eu não sei que grau da busca você está, através desse congresso. Se aproprie de cada coisa que está sendo dita aqui, se aproprie, não assista isso como uma informação de menor valor. A gente fala tão menos do que a gente poderia falar num congresso desse, porque a gente poderia se aprofundar e ensinar muito mais, que nada do que a gente fala aqui é conversa jogada fora. O que a gente está fazendo aqui é abrindo janelas que depois você pode entrar e se aprofundar. E são essas janelas que vão te libertar. E terminando com um líder não pede favor.
não se aproxime das pessoas. O que define que um líder não pede favor? Eu vou falar para vocês de uma mulher empreendedora. No nível dela, ela foi uma mulher tremendamente empreendedora e ela fez a lição de casa do jeito certo. O nome dela é Irene Vieira. Ela faleceu com 90 anos, é uma das melhores, se não a maior mulher que eu conheci pessoalmente. Ela não é a maior mulher do mundo, mas que eu conheci pessoalmente. O nome dela é minha avó. Ao lado daqui, o nome dela, ela é a minha avó, Irene Vieira é o nome dela. Ao lado de onde nós estamos gravando, eu tenho uma outra empresa, um instituto que nós fundamos com o nome dela, cujo objetivo é ensinar jovens de escola pública a falar em inglês. Tá? Essa é a grande missão desse instituto. Mas deixa eu contar um pouquinho a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela nasceu numa época que as mulheres não tinham direito a nada. As mulheres não votavam quando a minha avó nasceu. Uma mulher negra nessa época, além de não ter direito a nada, ela não tinha nem direito à vida. A vida dela dependia de outras pessoas acharem que ela deveria continuar vivendo ou não. Mas, mesmo assim, ela escolheu sonhar. Ela escolheu sonhar. O maior sonho da vida dela era ser professora. E eu tenho que dizer para você, o mais longe que ela foi, ela se formou na primeira turma no Mobral que teve aqui no Brasil. Foi o mais longe que ela foi. E ela passou a vida lavando privada na Secretaria da Educação. Foi o mais longe que ela chegou de ser professora. Mas ela fez uma coisa. Ela levava para o trabalho dela, ela vendia roupinhas, lá antigamente se chamava repartição. Só os velhos que vão entender essa palavra, tá bom? Mas era onde ela trabalhava, ela levava roupinhas para vender. Ela comprava roupas no Brás, aqui em São Paulo, Bom Retiro. Hoje é mais conhecido, na época não era. E ela levava para as pessoas comprarem. E com a renda dela de funcionária pública, e mais essa renda, ela construiu um pequeno patrimônio que, quando ela morreu, era de $1 milhão. Ela deixou umas casinhas de aluguel, foi construindo, foi tudo muita luta, tudo muito difícil, mas quando ela se aposentou, mais da metade da renda dela vinha dos alugueizinhos dela, e a outra parte da aposentadoria dela, a menor parte da aposentadoria. Então eu quero dizer assim, quando o governo não dava aumento para os aposentados, e os aposentados iam para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, fechava a Paulista, ela nunca ia, ela ia passear, ela ia viajar. Por quê? Ela escolheu uma coisa para a vida dela. Ela não olhou para as circunstâncias, ela sonhou à frente e ela não pediu favor para ninguém fazer por ela algo que ela podia levantar e fazer por ela mesma. Então, o segredo dessa frase, líderes não pedem favor. Não deixa ninguém fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Nós não estamos falando dos aconselhamentos. Eu não posso me aconselhar num nível maior do que eu estou. Por isso eu preciso dos meus mentores. Mas eu nunca vou deixar nenhum dos meus mentores fazer por mim aquilo que eu mesmo posso fazer. Joubert, muito obrigada. Que isso. Muito obrigada por estar com a gente aqui nessa entrevista. É um privilégio mesmo, viu? Que é isso. É um prazer, e eu acho que você... O motivo de eu ter te chamado é porque você é uma grande inspiração. Eu queria te reconhecer por isso. Obrigado, de verdade. A sua carreira, a sua empresa é muito mais do que o que ela te dá. Tudo isso que você passou e tudo isso que você passa pra gente é uma inspiração, e realmente 3 vezes por semana eu lembro de você. Obrigado mesmo. Obrigada, Joubert. Tamo junto, viu?